Olá, boa noite. Boa noite, começando mais uma live da Biome Hub. Vamos esperar um pouquinho, uns minutinhos, enquanto o pessoal está entrando. Oi, oi, boa noite. Tudo bem, pessoal? Enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu vou anexar o tema da nossa live de hoje, que é sobre microbiota vaginal. O que é o exame de microbiota vaginal. Microbiota vaginal. Deixa eu publicar. Anexei aqui o nosso tema. Pessoal entrando, já vi que a nossa convidada já chegou também. Então, gente, boa noite. Bem-vindas a mais uma live da Biome Hub. Estou aqui eu novamente. Para quem não assistiu, eu fiz uma live semana passada, que foi o lançamento do nosso guia de modulação da microbiota vaginal. Para quem não conseguiu assistir, a gente deixou gravado, tá lá no nosso Reels, no Instagram da Biome Hub. Então, confere lá, tem muita informação. Eu expliquei ali como é que se utiliza esse guia, que acho que vai ser aí de grande ajuda para os nossos médicos ginecologistas, né? Bom, para começar essa live, vou me apresentar. Eu sou a Laís, eu sou bióloga, tenho mestrado em biotecnologia e biociências e atualmente aqui na Biome Hub eu sou a Product Owner responsável pelo exame Biofame, que é o exame que analisa aí a microbiota vaginal, tá? E o tema aí da nossa live que eu acabei de anexar é o que é o exame da microbiota vaginal, para que ele serve, como é que funciona. Então a gente vai bater um papo aí para tirar todas as dúvidas que tem desse tema. E para isso a gente tem uma convidada mega especial hoje, que é a doutora Carolina Landgraf, uma médica ginecologista, né, que tem aí um amplo conhecimento sobre a microbiota vaginal e que está aplicando aí na sua rotina o exame também. Então, eu vou convidar ela aqui para a gente bater um papo. Deixa eu procurar aqui. Vamos ver. Oi, boa Oi, noite. gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. O pessoal aí tá ouvindo bem? Vão comentando. Certo, boa noite, gente. Correria, Laís, correria total. Não, eu imagino. Acabei Eu faltando 10 até. minutos para a live, deu tempo, tudo certo. Meninas, boa noite. Meninos também, porque né, o perfil não é só meu. Então não tem como também. Aqui eu tenho que me acostumar com isso, porque eu só me refiro às meninas. Prazer, Laís, Sim. falar com você. Prazer, pessoal. Prazer. Até uma das primeiras coisas que eu tinha colocado aqui é agradecer o seu tempo, porque eu imagino que a sua agenda deve estar lotada nesse final de ano, né? Que é quando a mulherada aí vai, tem um pouquinho de férias também, corre atrás e vai nos ginecologistas. Então, eu sei que o teu tempo aí é bem precioso. Eu queria muito agradecer aqui a sua presença para esse bate-papo. Acho que vai ser bem interessante. Queria que vocês se apresentassem aqui também para o pessoal da Biome, os teus seguidores também que já te conhecem, mas falar um pouquinho mais aí sobre você. Então, gente, eu sou Carol Landgraf, eu sou conhecida na rede social, um apelido que vocês me deram, que as seguidores me deram, que é de Gini Carol, que eu adoro. E há alguns anos, há uns 2 anos, eu comecei a postar conteúdo ginecológico nas redes sociais, tanto no TikTok quanto aqui no Insta. E por eu postar esse conteúdo, as pessoas começaram a associar que eu era uma especialista em corrimento. E não existe essa subdivisão dentro de ginecologia, né? Todo ginecologista é capaz de avaliar uma secreção. Só que, por algum motivo, isso ficou determinado para mim. E aí eu tive que estudar muito para fazer jus a esse título que me deram, né? Uhum.
Ai, que legal. E eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante, porque eu vou trazer aqui esse tema do exame da microbiota, uma parte mais teórica de como funciona, e você vai trazer aí uma parte mais da prática clínica mesmo, né? Como você está conseguindo usar esse exame e ajudar aí as pacientes a resolver, principalmente os corrimentos aí que você tanto trabalha, né? Então, acho que vamos juntar essa parte teórica com prática e também conseguir tirar as dúvidas aí de todo mundo. Assim, por mais que a gente seja uma empresa, né, que a gente faça o exame, venda o exame de microbiota, eu queria que essa live fosse bem mais educativa, tenha um cunho mais educativo até do que comercial, né? Então, realmente aproveitem essa oportunidade, tirem as dúvidas, até mesmo para vocês conhecerem outros exames, vocês precisam saber o que é, né? Precisam avaliar, né, quais exames que tem todos aí à disposição de vocês, né, que é um exame novo, mas que já tem algumas opções no mercado. Então, aproveitem, né, esse tempinho aí para tirarem as dúvidas, né? Como que eu conheci esse exame? Eu acho que é importante falar isso, Laís, porque eu moro Uhum. numa capital pequena, que a gente não Sim. tem aqui nem painel de. A gente tem painel de ST, mas a gente não tem painel de Cândida, a gente não tem painel de vaginose, a gente não tem cultura para Gardnerella, a gente não tem aqui, Nossa. entendeu? Então eu moro em Vitória, no Espírito Santo, Uhum. e eu atendo pacientes do Brasil inteiro. E um dia, uma paciente online falou: ai, Carol, eu fiz esse exame aqui. Aí eu fui lá no e-mail e olhei, eu falei: como você conseguiu fazer isso? Aí ela falou. Você viu o E aí resultado? eu fui atrás do laboratório. Eu falei, não é possível que existe isso aqui e eu não tô sabendo. E Aham. aí eu fui atrás da Laís e falei, olha, precisa. A Laís também não me conhecia, Não né? conhecia, fiquei conhecendo. E o que mais me chamou a atenção na nossa primeira reunião foi que eu estava explicando, né, toda a microbiota, a parte mais teórica, e você já sabia, já tinha um conhecimento muito aprofundado, coisas que alguns médicos ainda não têm, né? E uma coisa que me marcou muito nessa reunião foi você falou, Laís, você sabe que a maioria dos ginecologistas não sabe o que você está falando, né? E é bem Você tá dando realmente uma aula isso. de ginecologia. E é realmente isso que a gente tem um propósito aqui na empresa também. Além de fornecer aí os exames, a gente também tem essa parte de educação muito forte. A gente sabe que a gente está trabalhando com uma alta tecnologia. E sempre quando a gente trabalha com uma alta tecnologia, novidades aí no mercado, a gente sempre tem que atrelar isso à educação, né? Então, a gente sabe que esse tema muito novo às vezes assusta os médicos, né? Então, a gente tem aqui dentro essa parte de educação bem forte, né? E assim, né, a gente só não entrega, para você que já sabe tudo, a gente ainda nem faz as reuniões de interpretação de laudo. Mas para alguns médicos que ainda não conhecem, que ainda tem uma dificuldade, a gente sempre tem ajuda aí na interpretação dos resultados, né? Então, as dúvidas, assim, a gente sempre está muito próximo, né, dos médicos. Mas para a É, gente começar aqui Ai, desculpa, você ia falar? Pode complementar. pode ser. Para a gente contextualizar aqui o tema de microbiota vaginal, eu queria falar um pouquinho, né, do que a gente estava comentando agora, que é um termo novo, relativamente novo, porque a gente sabe que a microbiota ou a flora lá de Dodeline, a famosa, né, os bacilos de Dodeline foram lá já descritos em 1892. Mas de lá para cá, os estudos de microbiota em si não foram muito fomentados, né? Por alguns motivos. Primeiro, um pouco por causa das técnicas, né, que a gente tinha até naquela época, que principalmente cultura, né, e também a observação de microscópio. Então, isso focava muito ali nos micro-organismos que são patogênicos e aqueles que crescem nas culturas, né, nas placas de Petri, né? E a gente sabe hoje em dia que a maioria dos micro-organismos que habitam a vagina não são cultiváveis também, né? Então, a gente conseguiu ali a caracterização dos principais, os patógenos, mas a análise mesmo da microbiota, né, de todo o conjunto dos micro-organismos, era muito difícil estudar devido a essas limitações técnicas que tinha, né? E apesar dessas limitações, né, essas técnicas são utilizadas até hoje, lá do século passado. Então, ainda se utiliza
cultura, análise de microscópio, aí a gente coloca aí a parte clínica, que é com os critérios de Amichel, que é a pontuação de Nugent também, mas que são aí técnicas com suas limitações, né? Que às vezes na rotina do médico funciona, mas essas técnicas estão muito longe aí de chegar num diagnóstico preciso, que é o que a gente está fomentando aqui, né? Que foi um dos motivos que a gente desenvolveu o exame de microbiota, foi visando para esse diagnóstico muito mais preciso, né? Que essas técnicas que tem até hoje em dia, né, não conseguem chegar, né? Então, na ginecologia, diferente de outras áreas daí da medicina, que teve um desenvolvimento muito rápido aí de novas tecnologias na área de diagnóstico, na área ginecológica ainda, né, a gente está utilizando essas metodologias passadas. E aí, agora que a gente está introduzindo de novo esse conceito de microbiota vaginal. E aí eu queria, né, discutir um pouquinho com você como é que foi, assim, como é que esse termo, assim, você estudou na faculdade, as suas pacientes conhecem o que é exame de microbiota vaginal, a microbiota vaginal em si? Não, as minhas pacientes, as minhas seguidoras, elas têm dificuldade até de entender o que é uma secreção, as características de uma secreção, as características principais da outra. Uhum. Eu precisei montar um curso voltado para isso, para autoconhecimento, e que foi muito bom, porque esclareceu muita coisa. Mas na faculdade, Laís, a gente aprende o básico do básico. Na residência, a gente não aplica nem o básico do básico. A gente aprende a avaliar no olho, sabe? E uma coisa muito importante, eu não tinha noção de como algumas pacientes têm problemas graves, graves que eu digo, não de risco de morrer por causa disso, mas graves a ponto de não conseguirem ter uma saúde vaginal, sabe? Eu não tinha essa noção. Por quê? Até 2020 eu atendia plano de saúde, a paciente de um plano de saúde não é nossa, ela é do plano. Se ela tenta marcar comigo, não consegue, ela vai no colega ali do lado. Então eu não tinha esse feedback de Carol, não melhorei. Carol, tentei de novo, não melhorei. Carol, eu não tô aguentando mais. Ela é uma paciente que pula de galho em galho. Então, quando eu comecei a atender as minhas pacientes no meu consultório, que eu fui ter noção da gravidade do problema de saúde pública que isso é. De pacientes que perdem relacionamentos, que não conseguem manter um relacionamento, com perda de autoestima, com perda de libido, com ideação suicida, porque já estão há 8 anos com sintomas, já estão há 6 anos com sintomas, já estão há 2 anos com sintomas mensais, às vezes 2 vezes por mês, e não conseguem sair daquilo ali. E como eu comecei, Laís, a receber esses casos mais difíceis, porque não vem aqui para mim um casozinho de um episódio de candidíase que usou um biquíni e vem aqui, não. Entendeu? Essa paciente não chega para mim. Quando chega para mim, eu falo, só isso? Porque eu não sei nem montar um tratamento para você tão simples assim. Eu não sei nem... Deixa eu pensar aqui. Não vem. Quem vem para mim é aquela paciente que já está no limite. Tá? Então, ali que eu fui entender a necessidade de ter nome, sobrenome, do que está causando o problema, sabe? E aí, como eu atendo online, e isso é um alerta para outros ginecologistas que estão aqui assistindo a gente, como eu atendo online, no online eu caio no mesmo problema do olho. E muitas vezes o olho me engana, sabe? Aqui eu tenho o mínimo que um ginecologista precisa para avaliar uma secreção. Microscópio, pH, teste das aminas, é o que eu tenho, sabe? Aí eu preciso de alguma coisa, eu coleto ali um suave, mando para cultura. É isso que eu tenho aqui no meu estado. Quando eu tô online, nem isso eu tenho. Então eu tenho que confiar na foto da secreção que ela me manda, no vídeo que ela me manda e no relato dela. Então, se o ginecologista engana no olho, imagina a paciente. Ah, mas a paciente sabe o que está sentindo. Nem sempre. Às vezes ela acha que não tem odor, quando a gente examina, tem odor. Parece que tá Às vezes acostumando, ela fala né? que está sem secreção, é porque está tão aderido ali que ela não está vendo, mas tem. E aí eu caí nesse dilema. E como esses casos muito difíceis chegaram para mim, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou começar a pedir os exames, para trazer os exames antes. E a gente não tem uma padronização no Brasil dos exames de secreção vaginal. Tem plano que vai aceitar cobrir, tem plano que não vai aceitar. Não sei como que
eles conseguem isso. Mas Sim, tem um laboratório que vai aceitar no meio Stuart e o outro não vai aceitar, só vai aceitar no Sherpet. E aí você é fica, meu Deus. complicação. Aí nisso você pede o exame e a paciente vem atrás. Carol, não consegui fazer o laboratório. Quando você vê, tem um monte de pendência para você resolver. Eu falei, eu preciso padronizar isso. Foi quando eu conheci Uhum. você. Sim. Não, e eu sou prova viva ali de que você só pega caso complicado mesmo, porque acho que todos os seus pacientes eu olhei o resultado e realmente são. Eu vi ali as microbiotas mais em desequilíbrio que a gente tem, mais diversa. É bom que a gente tenha vários cases aí já olhando, mas o mais interessante assim que eu vejo das suas pacientes assim é vaginose mista, que é muito difícil, né, da gente, por isso que a gente fala desse diagnóstico de precisão, né, que é muito difícil a gente conseguir diagnosticar, porque geralmente só uma das condições que apresenta o sintoma, então a mulher está lá sofrendo com uma candidíase por meses, até por anos, Achando e que é só só uma tratando, né, com o antifúngico. E aí, quando a gente olha lá, quando eu vejo o exame da microbiota, a gente vê que tem muitas bactérias ali associadas, por exemplo, a vaginose bacteriana, até a vaginose aeróbica. E aí que a gente vê, por isso que não está dando o resultado do tratamento. Você pode, né, tomar né, litros e litros aí dos antifúngicos que realmente não vai adiantar, porque a gente não tinha ali um diagnóstico mais preciso também, né? Então, quando a gente consegue ter é o que o exame traz para a gente, é esse olhar mais amplo, né? Então, a gente não procura só uma bactéria em específico, um fungo específico, a gente tem essa visão mais ampla do tudo que está acontecendo, como é que está a qualidade da sua microbiota, como é que estão os seus lactobacilos, né? E também consegue ver quais são os agentes etiológicos que estão causando, né, as bactérias patogênicas, né, que estão causando as condições. Ou às vezes elas estão ali e não estão apresentando sintomas, mas a falha de um tratamento provavelmente é pela presença de determinadas bactérias, né? Então, esse olhar mais amplo aí é o que a gente está trazendo nos exames, né? E conseguindo, às vezes, tirar essa mulher da repetição ou conseguindo fazer um tratamento mais assertivo, né? Por conseguir fazer essa avaliação mais completa, né? Assim, o paciente, eu sei que tem muitas aqui que estão assistindo a gente que estão sofrendo com isso. Se você tem, Uhum, principalmente elas falam assim, eu tenho candidíase, porque elas associam tudo a candidíase, né? Tudo é candidíase. uhum, Se você tem uma candidíase que você trata e não melhora, você tem que abrir a sua cabeça para pensar que ou não é uma candidíase, pode ser uma outra coisa, uma dermatite, uma cetolítica que está ali simulando o quadro, uhum, ou é uma espécie diferente de cândida, ou é uma espécie resistente à cândida, ou uhum. tem alguma outra coisa no ambiente vaginal que está dificultando essa recuperação. Então a gente não tem que ficar ali martelando ali só naquilo, tem que abrir a cabeça para pensar. Uhum. Outra, agora que você falou das cândidas, que tem, né, tá vindo bastante agora nas suas pacientes, são as cândidas não álbicas, né? Que é difícil também a gente diagnosticar, às vezes que o tratamento é um pouquinho diferente. Aliás, a gente nem tem uma padronização ainda, infelizmente, para as cândidas não álbicas, né? Mas, pelo menos, a paciente saber que ela tem uma cândida que é mais complicada, isso já também traz um valor, né, para as pacientes, porque essa dúvida, né? Nossa, do que eu tenho? Por que eu não consigo tratar? O que eu estou fazendo de errado? Será que eu não sou uma pessoa que estou fazendo uma higiene correta, né? As mulheres pensam muito isso. Será que meu parceiro que está me contaminando? Da onde que está vindo isso, né? Então, também ter esse conhecimento. Não, olha, é porque o seu tratamento está sendo difícil, porque você tem uma cândida que é uma cândida não álbicas, que realmente o tratamento é mais difícil. Acho que isso traz um alívio também para as pacientes, né? Quando eu falo com elas assim, você não é doida, isso não é Uhum, da sua cabeça. E às vezes é um sim. caso mais difícil. Hoje eu peguei uma que tinha 8 bactérias diferentes, que uma não responde ao tratamento da outra, mais Candida albicans, mais ureaplasma. Então, assim, eu falei, calma, saiba que vai ser longo, saiba que a gente vai caminhar seguindo algumas etapas, mas agora você pode respirar aliviado que a gente tem um caminho, Exato. sabe? E, Uhum. e ela não sabe se fica feliz ou se fica triste. Se fica feliz
porque a gente tem um norte, ou fica triste porque o negócio tá complicado, Que sabe? tá complicado. Tirar esse peso da paciente. Tirar Sim, esse acho peso do muito médico também. importante. Às vezes, Uhum, eu me cobro muito de não dar o resultado, às vezes, que a paciente espera. Eu me cobro sim, demais. Eu trabalho sem terapia, pra você ter noção. Entendeu? Eu me cobro muito para dar aquele resultado que ela precisa. sim, E ela se cobra, por que que ela não tá boa? porque ela não tá boa. É. Por que que eu não tô Essa, boa? Por que que eu não melhoro? exato. Eu acho que esse conhecimento assim do amplo também traz essa questão psicológica muito forte, né? Que eu acho muito importante. E às vezes tem até as condições de Cândida aí que a gente sabe que tem muita associação também com o psicológico, né? Então, trazer essa tranquilidade aí, que elas saberem o que elas têm, o que elas não terem, é muito, muito legal, né? Eu gosto de conceituar algumas coisas, né? Eu sei que tem muita gente aqui que não conhece o que é microbiota, né? Então, só para vocês conhecerem, né, o termo, vamos conceituar. Microbiota vaginal são todos os micro-organismos, né? Por isso que a gente fala que é uma visão mais ampla, porque a gente consegue identificar todas as bactérias e todos os fungos que estão ali na amostra, né, na vagina. Aí a gente consegue identificar tanto bactérias quanto fungos. E essa microbiota vaginal, ela tem um papel muito importante, tanto protetivo quanto associado a algumas condições. E o que vai ditar isso é o seu equilíbrio. Então, o que a gente considera, né, uma microbiota ideal, né, que seria aquela que tem uma alta proporção de lactobacilos. Quem são os lactobacilos? São as bactérias protetivas do nosso microbioma, né? Então, essas bactérias, elas são responsáveis por produzir ácido lático, bacteriocinas e algumas moléculas aí que vão combater os outras bactérias patogênicas, os fungos, né? Então, elas que são aí a nossa defesa natural. E quando essa microbiota está em desbiose, em desequilíbrio, é quando a gente tem uma redução desses lactobacilos e um aumento de bactérias anaeróbias ou até mesmo aeróbias. E aí esse aumento das patogênicas e redução dos lactobacilos que estão associados às condições. Aí a gente pode associar com a vaginose bacteriana, né, com a vaginose aeróbica, com a candidíase também. E esse desequilíbrio da microbiota pode deixar a mulher mais suscetível também à aquisição de infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, ou até mesmo riscos durante aí a gravidez, a um parto prematuro, né, a um aborto. Então, conhecer e entender como é que está essa microbiota, assim, é essencial para a saúde da mulher. E como a gente consegue essa visualização mais ampla de ver como é que está a qualidade dessa microbiota, a gente consegue avaliar aí a relação dos lactobacilos com outros patógenos, né? Isso que eu acho muito importante, né? E elas vão perguntar, viu, Laís? Elas perguntam para mim, elas vão perguntar para você. Uhum. Doutora, por que que aconteceu essa perda de lactobacilos? Por que que eu perdi minha defesa? Qualquer coisa pode interferir no ambiente vaginal. Então, por Exato. exemplo, muitas mulheres fazem duchinha vaginal para acham que vai ter Limpar, higiene com isso, né? né? Limpar. Limpar. Uhum. Tá jogando uma água com cloro, com produto químico, num ambiente extremamente delicado. Uso de antibióticos, roupas abafadas, apertadas, atrito, alguns tecidos podem causar reação. Um pelo pubiano pode entrar na hora da relação. Cabelo, eu já mostrei para vocês vídeos Uhum. já fiz reels mostrando, né? Até pelo de cachorro. Várias coisas podem interferir, produtos de sex shop, várias coisas podem interferir nesse ambiente e causar essa perda de lactobacilos. Exato. E é por isso que é bom a gente entender também. E outro ponto bem interessante da microbiota é que nem todas as mulheres têm essa microbiota ideal, né? Então, a gente sabe que existem os tipos de microbiota, né? Então, um Mas estudo bem já é mais famoso. vulnerável desde sempre, né? Aham, sim. Tem um estudo assim, bem famoso do Havel, que foi em 1900, é mentira, em 2011, bem recente até, que definiu os tipos de microbiota, né? Então, a gente sabe que o ideal é ter uma microbiota com predomínio de lactobacilos, mas hoje a gente sabe
que dependendo dos lactobacilos, eles não são tão protetivos, né? Então, por exemplo, tem o Lactobacillus crispatus, que vai caracterizar o tipo 1, né, da microbiota. Ele é a espécie de lactobacillus mais protetiva que a gente tem, porque ele consegue produzir altas quantidades de ácido lático e isômeros, né, um tipo de ácido lático muito mais protetivo. Quando a gente tem um predomínio de Lactobacillus iners, que caracteriza ali o tipo 3, esse lactobacillus não consegue produzir tanto ácido lático e também ele só produz um dos isômeros, né? Então, com isso, a gente já consegue analisar também ali a qualidade desses lactobacilos. E o que a gente vê muito na prática, né? E até nos resultados das pacientes. Geralmente, as mulheres que têm candidias de repetição vão ter ali uma microbiota do tipo 3, né? Que não conseguiu ser tão protetiva ali contra a cândida, então ela fica ali na repetição. Às vezes, essa cândida, ela é sensível ao tratamento, então ele funciona, né? Geralmente ele faz um tratamento com antifúngico, elimina a cândida. Mas como ela tem uma microbiota que não é protetiva, que é do Lactobacillus iners, então essa microbiota ela fica suscetível a ter uma nova infecção. Então, a cândida, a gente tem na microbiota intestinal, a gente tem nos ambientes. É muito fácil ter contato com a cândida no nosso dia a dia. Então, se a gente não tem lá uma bactéria que vai nos proteger, é muito fácil a gente ter, de novo, a reinfecção de cândida. E aí que entra ali as mulheres que têm a candidíase de repetição, né? E aí, quando a gente descobre isso, né, através ali do exame, a gente fala, nossa, é uma mulher com cândida e do tipo 3, daí a gente já pensa, bom, então, o primeiro pH não deve estar tão adequado, porque ela não produz tanto ácido lático, né? Eu sei que a doutora Carol vê bastante o pH, né? Acho que é algo que a gente consegue juntar aí com o exame muito que traz, né, muita resposta. Então, se o pH já não está tão ácido, a gente sabe que o Lactobacillus reuteri não produz tanto. A gente então já pensa, nossa, preciso acidificar essa microbiota. E eu preciso talvez repor para um Lactobacillus que seja mais protetivo, né? Sim, mas tem que Então, ter tem muito isso cuidado também. nisso aí, viu, Laís? Muito cuidado. Uhum. Porque o que eu fui observando ao longo desse tempo? A nossa tendência é querer dar lactobacillus bom, repor por via vaginal, quanto antes. E se o fungo não tiver sob controle, o fungo ama o meio ambiente ácido. Essa paciente, ela vai abrir uma sintomatologia que ela vai te falar, botei aquela cápsula de lactobacillus, me deu coceira. Então, primeiro, a gente sempre respeita as etapas. Antes de acidificar, a gente controla o ambiente, elimina o fungo, entra com alguma profilaxia para que ele não volte por um tempo, né? Uma manutenção, uma ou duas por semana, dependendo do quadro, da agressividade. E depois, aos poucos, a gente vai devolvendo a flora lentamente. Sim. Porque eu já tive essa ansiedade de fazer rápido e deu errado em 100% dos casos. Todas tiveram sintomas. E eu tô falando aí de... Não sei nem te falar quantas pacientes eu atendo por mês, 200? Dessas, 70% tem vulvaginite. Sim. Entende? Todas voltam, Carol, não consigo usar. Calma. Aí eu falo, calma, primeiro vamos controlar o ambiente, vamos voltar, vamos retroceder. Porque se fizer a reposição durante no meio ambiente que esteja com fungo, vai prejudicar o tratamento. E ao contrário também acontece bastante. A gente tem os casos de vaginose citolítica. Não sei se todo mundo conhece aqui, mas é uma síndrome que é o supercrescimento das bactérias, né? Principalmente dos lactobacilos, né? Que são, teoricamente, né, são os benéficos, mas também quando eles estão em proporção muito aumentada, tem um excesso de produção aí dos ácido lático. Isso deixa o ambiente muito ácido, né? Que faz aí o rompimento das células também. Análise das células. E aí os sintomas são muito semelhantes com o da candidíase. Só não é aquele corrimento tão exuberante, tão grumoso, mas é um corrimento que chega a ter leves grumos assim, sabe? Não é um corrimento fluido. Ele tem algumas alterações. Isso eu consigo ver muito aqui, porque a gente faz microscopia, não tem fungo nenhum. Sabe? Não tem rifa, não tem nada. O pH 3, 3,5. A paciente com muito sintoma.
E aí você bota um bicarbonato, fiz isso hoje numa paciente. Você coloca o bicarbonato, alivia. Só Ali. que a citolítica, por si só, ela também predispõe o crescimento do fungo. Então, às vezes, pode sim ter uma candidíase associada, porque o ambiente está favorável para o crescimento do fungo. Tem muito isso. Aham. É por isso que a gente, né, precisa entender ali, conhecer tudo, ter essa visão, né, do que está acontecendo, quais são os micro-organismos, né? E é interessante também quando a gente identifica quem são ali os agentes etiológicos, porque às vezes a gente já consegue identificar, essa paciente está com uma vaginose bacteriana. Mas a vaginose, ela pode ser causada por várias bactérias, né? E hoje a gente até consegue colocar ali no laudo algumas bactérias que a gente já sabe que são mais resistentes a alguns medicamentos, né? Que são até os de primeira escolha ali, o metronidazol, principalmente. Então, também conhecer quem são ali as bactérias mais abundantes naquela vaginose bacteriana vai ajudar a ter um tratamento muito mais rápido, né? Muito mais assertivo também. Eu acho que eu já vi você comentando sobre algumas bactérias mesmo, e aí, o quão é importante o ginecologista também parar um pouquinho para conhecer essas bactérias, entenderem, por exemplo, que uma topob junto com uma Gardnerella, elas podem formar biofilme, são bactérias formadoras de biofilme, né? E se tem isso no resultado, né, já precisa ali de algum agente que vai romper, né, esse biofilme. O atopóbio mesmo, que é mais resistente ao metronidazol, então, tem 70% de atopóbio. O metronidazol não seria tão eficaz, né? O que acontece hoje? Eu tenho que, geralmente, uma bactéria não responde ao tratamento da outra, não responde ao tratamento da outra. Então, a gente tem que entrar, eu aviso a paciente, falo, você está preparada? Lactobacilo bom você já não tem mais, porque vem lá 0, 0, 0, 0, 0. Fala, então a gente não vamos destruir flora boa. Então vamos pegar pesado e depois a gente restaura o que tiver que restaurar de bom. E aí, Laís, é um tratamento super cansativo para paciente. Porque tem medicação que é via oral, tem medicação que é via vaginal. Por exemplo, ureaplasma, a gente vai tratar via oral. Aí, junto com o ureaplasma, tem o atopóbio. Mas ela também tem cândida. A clindamicina, para tratar o atopóbio, um dos efeitos colaterais é a candidíase. Então, a gente já tem que controlar primeiro, antes do atopóbio, controla primeiro a cândida, entra com a clindamicina, na outra semana já volta para o preventivo da cândida, aí entra com metro. Então, assim, é um tratamento que não é simples, gente. Não, e agora, você comentando, né, eu já imaginei. Gente, não é fácil tratar. Eu acho que até por isso o seu sucesso aí com os seus pacientes, porque você joga muito real com elas, né? É um tratamento complicado. E o que a gente às vezes vê ali no dia a dia, em alguns médicos ginecologistas, é só dar uma olhadinha no corrimento. É É isso. vaginose bacteriana, toma esse medicamento e é isso. Né? Ou, tem um corrimento aqui, parece uma candidíase, é isso Mas às aqui, vezes nem né? examina, às vezes a paciente não é nem examinada, vai pelo relato. É. A verdade. Gente, e cada vez que eu conheço mais a microbiota, eu sei o quão realmente é complexo. E às vezes, assim, o exame, e eu escuto muito isso também, que ele não vai trazer a solução muito fácil. Às vezes eu vou te dar mais dúvidas, a gente aqui como laboratório, né, dando um laudo, a gente vai entregar mais perguntas e dúvidas do que respostas, porque é esse o nível realmente da complexidade de analisar a microbiota. Mas pelo menos vocês vão conhecer, vocês sabem o que vocês estão lidando, vocês não estão fazendo um tratamento no escuro, né? Atirando para qualquer lado, ou usando antibióticos que são, né, que conseguem ter um amplo resultado, mas que vão matar toda a sua microbiota intestinal, por exemplo. Né? Que às vezes é isso, tipo, o médico dá ali uma bomba que vai realmente matar tudo, mas vai matar tudo mesmo, vai até matar a sua microbiota intestinal, que é, né, muito importante para a nossa saúde. Então, é um pouco isso que eu estou vendo também. Às vezes a gente está trazendo uma tecnologia muito nova que está gerando bastante essa dúvida, mas está abrindo conhecimento e que logo mais, assim, até as indústrias farmacêuticas, hoje em dia a gente às vezes não tem um medicamento específico para tratar uma prevotela, que eu quero, né, matar especificamente aquele.
Mas eu acho que dando esse conhecimento, né, daqui a pouco já as indústrias farmacêuticas também vão fazer uns tratamentos mais direcionados, porque o que a gente está trabalhando aqui é medicina de precisão, né? E eu acho que é isso que as farmacêuticas vão vir também, com tratamento de precisão, né? Tratar realmente aquilo que a paciente tem de modo mais específico, mais individualizado, e não usar aí medicamentos desnecessários, né? Até mesmo o uso de probióticos estão sendo usados desnecessariamente. Probióticos são caros, é difícil de usar, né? Ainda não tem uma legislação muito certa em relação a eles. Então, né, ter muito cuidado também com isso, né? Ô, Laís, você tem um exame aí para mostrar, para compartilhar a tela, para... Tenho, Porque tenho alguns aqui. o que que vocês precisam entender, meninas? É um exame que vai dar o nome de todas as bactérias que você tem na vagina e o percentual delas, entendeu? Você ter 1% de atopob é diferente de você ter 70%. Você ter 40% de Gardnerella é diferente de você ter 8%. Sabe? Uhum. Então, ele mostra nome, sobrenome e o percentual. É realmente um panorama de como está a sua vagina. Eu acho que toda mulher tem curiosidade de saber como é que está a minha vagina, principalmente Sim, aquelas que já estão tratando e não tem resposta. Elas fazem exato. questão. Quando eu ofereço o exame, e assim, gente, eu deixo bem claro, eu não ganho R$ 1 É verdade. por exame. Uhum. R$ 1 não ganho. Eu tenho um desconto de R$ 300 que eu repasso para o Total. paciente, porque eu quero muito que ela faça. Repasso até para seguidoras que não são minhas pacientes, porque eu quero Aham. muito que elas façam. Então, eu sei que o laboratório, às vezes, dá esse desconto para o profissional, porque às vezes o profissional vem aqui, coleta na clínica, tem o tempo, tem o material, e cobra o mesmo valor do site. Eu não faço isso, Laís. Eu dou o desconto para a minha paciente, porque eu quero que ela faça o exame, sabe? Sim. Então, não ganho R$ 1 por exame. Uhum. Sim. É isso que a gente quer mesmo. O nosso objetivo como empresa mesmo, né, o nosso legado aí é levar a medicina de precisão para que ela seja acessível a todo mundo. Então, se até entrar lá no nosso site, essa é uma das nossas diretrizes aí como empresa. E até por isso que a gente quer sempre ter o menor preço do mercado, não só para ser competitivo, mas porque a gente tem essa visão mesmo, que a gente quer levar essa tecnologia, que essa informação, essa medicina para ser acessível a todo mundo, né? Então, todo mundo que trabalha aqui, a gente tem muito essa mentalidade, né? E a gente olha laudo por laudo, a gente olha com carinho, a gente olha, vê que a paciente tá muito, que tem uma desbiose, a gente às vezes liga para o médico e fala, olha, realmente, né, tem que dar mais uma atenção. Então, a gente tem toda essa preocupação realmente com as mulheres, que a gente, às vezes, né, tá ali olhando só um exame, mas não, a gente sabe que tem uma mulher que está sofrendo e essas, né, sintomas vaginais, a gente sabe o quão é pesado para a mulher, né, o quão isso prejudica ela no seu dia a dia, né, e aí no trabalho, no casamento. Então, a gente sabe que não é só um exame, não é só um problema ginecológico, é muito mais além disso, né? Então, a gente tem toda essa preocupação. Vamos mostrar então um pouquinho do laudo. Essa também era uma das partes aqui. Eu vou virar a minha câmera. Deixa eu tirar aqui o. Como é que eu viro aqui a minha? Virei, né? Tirei aqui o nome da paciente. Isso aí com Então, certeza o é paciente primeiro. minha. Com É uma certeza paciente paciente tua minha. mesmo. O primeiro parâmetro que a gente coloca aqui no laudo é o índice de alfa-diversidade. Tá? O que é esse índice de alfa-diversidade? É o quão diverso de bactérias, de espécies que tem ali na microbiota. Na microbiota vaginal, a gente sempre deseja uma baixa diversidade. Por quê? A gente sempre quer o predomínio do lactobacillus, né? Então, diferente da microbiota intestinal, por exemplo, que a gente sempre quer uma maior diversidade, né? Que vai deixar a microbiota mais estável. Aqui é o Cada contrário, né? cor dessa, porque não dá para ler, cada corzinha dessa é uma bactéria diferente. Uhum.
Exato. Deixa eu colocar aqui. Aqui mostrando, né, o outro parâmetro que é o tipo que eu tinha comentado, que é o tipo 1, que é o mais protetivo, o tipo 2 é um pouco menos, mas ainda é. O tipo 3 e o tipo 4, que é esse aqui, são os menos protetivos. A característica do tipo 4 é aquela de pouco lactobacilos e aumento de bactérias anaeróbias. Então, aqui tem um predomínio de uma Gardnerella, depois vou mostrar mais outras espécies ali. E a gente tem a relação aqui de lactobacilos. Essa paciente tem 14,2 de lactobacilos em relação aos demais gêneros. Muito pouco. O que a gente considera como ideal? E o que a gente traz aqui também no laudo são os valores de referência, tá? Então, essa barrinha aqui é o valor de referência daquela bactéria. Para os lactobacilos, deixa eu passar aqui só para mostrar para vocês que o valor de referência deles é de 70%. Então, o ideal é que tenha de 70% a 100%. Ela está com 14,2%, então está bem abaixo. E qual Esses que é ela aí? valores... tá aqui, né? O valor dela, Qual lactobacillus 14,2%. que é o dela? Ah, o dela, deixa eu ver qual que é. Inês, que não é nada protetivo também. E aí, o que é importante entender? Que mesmo se a gente elimina, consegue controlar todo aquele ambiente polimicrobiano, a vagina continua vulnerável. Exatamente. A gente tem que ter Vai voltar. aí, Às vai vezes, uma voltar, relação, uma troca de flora com parceiro ali, vai já voltar. volta. O terceiro parâmetro que a gente traz são as bactérias mais abundantes. Então, aqui a gente coloca as 5 mais abundantes e aí coloca aqui um textinho para você conhecer sobre essa bactéria. Então, ó, a Gardnerella é uma patobionte. O que é uma patobionte, gente? É uma bactéria que pode estar, sim, na sua microbiota e não fazer nada. Então, muitas mulheres têm Gardnerella vaginalis ali numa proporção baixinha e tudo bem ter ela na sua microbiota. O problema é quando ela aumenta a proporção. Então, ter até, quer ver, 15% é ok, mas quando ela tem 45%, que tem até uma vermelhinha aqui, é porque ela está acima do valor de referência, é que aí ela pode estar causando aí algumas condições. E aí a gente coloca que ela é associada à vaginose bacteriana, ela está associada aí com o cheiro também, a um pH mais elevado. Então a gente coloca ali uma característica para você também conhecer qual bactéria que está ali, né? Aí tem a Lactobacillus inis, né, que não é tão protetivo, que a gente sabe. Uma Prevotella ali. As Prevotellas são as bactérias que são as pró-inflamatórias na vagina. Então, as mulheres que têm muita Prevotella, provavelmente aquelas que têm fissura ou que apresenta aí Muita uma dor. inflamação muito mais acerbada, né? Do que até a Gardnerella, por exemplo. A Gardnerella às vezes não apresenta tanto esse quadro inflamativo, né? Eu tenho uma paciente que ela tem 98% de Prevotella. Ela, inclusive, veio aqui hoje. Nossa, Ela sempre achou que tivesse candidíase. Por nossa, quê? Porque arde. Porque hum, arde, porque coça, claro, porque fica irritada. Ela, ela, já tem ela não consegue fissura. nem sentar de tanto desconforto, sabe? Nossa, e Então, aí e você ela vê que sempre não era achou que cândida. fosse cândida. Aham, olha só que interessante. Aí aqui a gente passa para os marcadores de saúde, né? Então, os principais lactobacilos que a gente encontra na microbiota vaginal, que é Lactobacillus inner, Gasseri, Ginsene e Crispatus. O que a gente, né, o ideal aqui, ela tem 0%, né? Aí depois a gente tem aqui um gráfico taxonômico, né, que mostra que os principais filos e espécies identificadas, mas eu gosto mesmo de ver é aqui a árvore taxonômica, vou até tirar um pouquinho o zoom para vocês conseguirem ver ela inteira. Que aí aqui mostra a variedade de espécies aqui que foi identificado. Então, como que a gente lê essa árvore? Aqui a gente tem todos os filos que foram identificados, Phylloxera, Firmicutes. Aí essa outra bolinha aqui são as famílias que foram identificadas, o gênero e as espécies, tá? Então, aqui, olha a variedade de espécies que a gente encontrou nessa microbiota, né? Essa BVA, BV3, que ela também não cresce em cultura de placa de Petri. Olha o tanto de Prevotella que ela tem, né? Muito. A Snittia também, que é difícil o tratamento. Muito. Então, a gente tem aí um
panorama de todas as bactérias. E depois da parte de identificação das bactérias, né, tem todas as tabelas aqui mostrando a proporção relativa de cada um, né, que isso que é interessante. A gente tem a parte de fungos. Então, essa mulher, além de ter toda aquela microbiota lá em desequilíbrio, a gente ainda encontrou uma Candida albicans, né? Então, a gente tem aí uma vaginose mista, que a gente fala, né? E aí aqui a gente coloca uma tabela com os principais micro-organismos que são patogênicos e patobiontes, que são, né, os principais aí também associados às ISTs, né? Micoplasma, né? Clamídia. E aí a gente coloca aqui se a gente conseguiu identificar ou não. E por último, essa tem ureaplasma, você viu? Essa tem ureaplasma. Tem uma ureaplasma também. E aí no finalzinho a gente bota uma conclusão, né, de todos esses parâmetros que a gente identificou e também as condições. Por exemplo, essa paciente, deixa eu ver, falou que já teve episódio de herpes. Daí a gente vai lá e coloca um bloco que fala sobre a herpes. Tá lá no final, eu acho. Aqui. Então, o nosso laudo ele é totalmente personalizado. Se a paciente colocou lá que ela teve algum episódio de herpes ou que ela é uma mulher que está tentando engravidar, que ela já teve candidíase, qualquer condição, a gente coloca um bloco explicando o que é essa condição, o que na literatura, qual é o perfil esperado para aquela condição e se a gente identificou aquele perfil ou não, né? Então, para herpes, está muito associado, né? Que é um vírus, a gente não detecta o vírus aqui no exame, mas a gente sabe que quando a microbiota está em desbiose, é muito mais fácil que tenha ali a infecção pelo vírus. E aí, então, a gente coloca aqui que a gente identificou que essa microbiota realmente está em desequilíbrio, né? E por isso aí pode ter esses casos também. Então, dependendo ali do que a mulher preenche no nosso formulário de cadastro, a gente vai personalizando esse laudo, tá? Para ela ter todas as informações completinhas. E aí depois tem toda a parte de outras bactérias que a gente identificou, né? E a parte de referências também. Então, é realmente aí um laudo bem completo, né? A gente consegue identificar tudo. E a autocoleta é um exame. É possível coletar aqui no consultório? É, porque eu tenho algumas caixinhas aqui que a gente coleta, o paciente paga o preço ali com desconto e as meninas secretárias enviam por PAC reverso para a empresa. Mas é possível você solicitar, comprar pelo site, vai chegar na sua casa. Exato. Né? Vem muito bem explicadinho como é a autocoleta. Vou mostrar, Laís. Isso, vou mostrar. Pode. Deixa eu peguei aqui uma. Você tem um aberto? Tenho um aberto aqui. Deixa eu mostrar. Então, a gente tem esse kit de coleta, que é o que a doutora Carol estava explicando. Facilita muito aí quem faz atendimento online, porque é isso, a gente consegue enviar direto para casa da paciente. Ela faz mesmo a autocoleta. Até vou pedir ali para o pessoal do Biofirme que está na conta, colocar o link que mostra o vídeo de coleta. A gente tem um vídeo de coleta, depois vocês podem acessar, que aí explica ali o passo a passo. Aqui dentro da caixinha, dessa caixa, a gente tem duas caixinhas internas. Um com todo o material necessário para fazer a coleta e o outro para fazer o envio, tá? Então, ela é bem autodidata, bem autoexplicativa, né? Então, Tem um folder aqui aí dentro. tem um folder também que mostra ali o passo a passo. A coleta é feita por um swab. Sabe aquele swab que a gente fazia exame de Covid? É o mesmo. Então, tem um swab aqui. A gente envia uma solução, um soro fisiológico. Aí pinga algumas gotinhas aqui na cabeça do swab, só para umedecer, para muito entrar mais cuidado, né, fácil. para não contaminar esse cotonete com a mão. Sempre abrir aqui pela ponta, botar o soro longe, não, depois que abrir o swab, não encostar nessa parte aqui que tem ali a cabeça do swab, né? Tirou, abre bem a vagina, né? Os grandes lábios ali
e faz a inserção. Faz uma rotação leve, não precisa ficar esfregando, gente, porque vocês podem até ter um sangramento ali. É bem leve ali, uma rotação na parede, 30 segundos, e aí quebra dentro desse tubo que a gente tem, que é o tubo de coleta. Aqui tem uma solução, não sei se dá para ver, é uma solução. Essa solução é que vai conseguir preservar essa amostra. Então, ela vai matar todas as bactérias que tem ali, mas ela vai preservar o DNA, que é o que a gente vai fazer o sequenciamento, tá? Para fazer a identificação das bactérias. Por isso que pode vir aí via correios, porque a gente não é mais uma amostra biológica, né? Então, aqui só vai ter o DNA das bactérias. Então, coloca aqui no saquinho, né, pra gente tem que ter homogeneizar, depois que quebra, só abre aqui dentro, né? Coloca no saquinho, homogeneiza ali um minutinho e coloca essa amostra dentro da segunda caixinha. E aqui dentro a gente já tem o envelope que é com o nosso destinatário aqui, que é para chegar no laboratório. Coloca a amostra dentro da caixinha, fecha, coloca dentro do saquinho aqui dos correios e entrega. Aqui já também tem uma declaração aqui dentro dessa caixinha, tem uma declaração de conteúdo e também a logística reversa. Então, a logística reversa também é gratuita, não precisa pagar, só mostrar lá nos correios e a amostra chega aqui no laboratório. A gente fica em Florianópolis, é longe, mas as amostras geralmente vêm via Sedex, né? Então é bem rapidinho, chega aí em uns 2, 3, no máximo uns 3 dias, e aí a gente faz a contagem para a liberação do resultado a partir do dia que chegou aqui no laboratório. Então, chegou no laboratório, a gente tem até 12 dias úteis para fazer a liberação do laudo. Geralmente, a gente tenta agilizar e liberar o laudo até antes desses 12 dias úteis, tá? Então, esse método novo, né, de coleta, de autocoleta, acho que abre aí uma grande possibilidade para as mulheres até quebrarem o tabu que muitas têm de ir ao ginecologista, né? Ou até dificuldade, tem muito isso também, né? Tenho dificuldade de marcar horário com o ginecologista só daqui um tempo e eu tô com esse problema já há um tempo, então pede, solicita ali o kit já. Quando você for para o médico, você já vai ter ali o exame pronto e ele já vai conseguir resolver ali seu problema muito mais rápido, né? Ontem eu atendi uma paciente, que eu não lembro se ela é do Rio, acho que é do Rio, não é de São Paulo, não, do Rio. Ela falou, Carol, se você precisar, eu vou numa consulta presencial. Eu falei, se você conseguir fazer esse exame, você não precisa vir aqui, não precisa vir de outro estado. Porque com esse exame eu tenho mais recurso do que eu ofereço aqui no consultório, né? Então, se você conseguir fazer o exame, você não precisa vir presencial. Sim, acho que é uma facilidade, coisas, né? Faz mesmo outras complicações, mas para análise de secreção não precisa vir aqui no consultório. Até bom a gente comentar que esse exame, ele é diferente do Papa Nicolau, tá, gente? Tem muitas perguntas mulheres que perguntam se é igual. Não, o Papa Nicolau é mais para identificar e analisar a morfologia celular, para ver HPV não, é o câncer, né? Se tem ali alguma morfologia não normal dessas células. Aqui a gente vai identificar as bactérias, a microbiota, né? Os fungos e bactérias que estão ali na vagina. Até era uma das perguntas aqui, para quem que você está indicando o exame, assim? Se é para as mulheres de corrimento? Eu estou indicando esse exame para aquelas pacientes que elas preenchem um formulário de pré-atendimento. E nesse formulário eu solicito os exames que eu acho pertinente para ela trazer na consulta online ou presencial. E a paciente que é uma consulta online e é uma paciente que me fala, começou assim, não aguento mais, estou com candidíase há 2 anos, estou com corrimento desde os meus 15 anos, vai fazer microbiota. Exato. Agora, tem um defeito esse exame, que as minhas pacientes de fora do Brasil ficam descobertas. Ai, sim. A gente está tentando. A gente está em processo para internacionalização, até vendo ali a tradução dos exames, do laudo. A gente vai chegar lá ainda, não? Calma que esse problema vai ser resolvido.
porque realmente tem bastante, né? Nossa, tá quase dando uma hora aqui e tem algumas perguntinhas que fizeram, que eu deixei abrir uma caixinha que a gente pode falar um pouquinho. Uma delas é uma que eu já respondi, que é quanto tempo que demora para ficar pronto, 12 dias úteis. Uma mulher perguntou: nunca tive candidíase, agora que estou gestante, estou tendo com muita frequência. Isso Quando a gente está realmente, a né? imunidade cai, a gente faz toda a mudança do ambiente, tanto hormonal quanto de microbiota mesmo, né? Então, é um momento, gravidez, verão, Verão, sim. pós-menopausa, são ambientes que a flora pode alterar. O uso de pílulas contraceptivas, mas não vou nem entrar nesse mérito, não, para não Aham. polemizar. Mas muitos momentos da vida da mulher ela fica vulnerável. Sim, a parte da gravidez tem muita associação ali com os hormônios. E Sim. a Cândida tem também essa ligação com os hormônios sexuais ali. Principalmente até tem essa associação que quando a candidíase ataca mesmo, né? Os sintomas da candidíase são ali próximo da fase lútea, que é quando tem maior produção dos hormônios sexuais E de também, ácido né? lático, E porque de ácido na lático. fase lútea é normal que haja um incremento do número de lactobacilos natural. E Uhum. algumas mulheres não toleram bem essa acidez nessa fase. Exato. Então, tem toda essa associação aí com os hormônios também na gravidez. É, Outra pergunta é se esse exame detecta ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Ele vai detectar todas as bactérias, né, as que estão associadas ali às ISTs, se elas estiverem numa concentração ali detectável naquela amostra, tá? Então, o Biofem, ele usa duas técnicas para a detecção das bactérias, tá? Uma que é o 16S, que é um gene que todas as bactérias têm. Então, a gente consegue fazer ali o sequenciamento, a amplificação desse pedacinho do gene ali das bactérias. E ali, dentro desse gene, tem algumas alterações, né, modificações que cada bactéria tem em específico. E a gente consegue identificar qual bactéria que é. Então, para o sequenciamento de DNA, a gente usa o 16S para a identificação das bactérias. E, além disso, a gente ainda coloca primers específicos, que são marcadores que vão identificar bactérias específicas, que é como se fossem as PCRs convencionais que a gente tem, PCR em tempo real. Então, dentro do exame de microbiota, é como se a gente ainda tivesse um exame de PCR. Por quê? Porque a gente sabe que tem alguns micro-organismos que são importantes, relevantes aí na saúde da mulher. Então, para a gente ter aí essa certeza aí da detecção, a gente ainda adicionou esses primers específicos. Então, a gente tem 9 primers específicos, além do 16S. Então, para a identificação de Candida albicans, para a identificação de clamídia, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis e Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorreia, Streptococcus agaláctico, Treponema pálido e Ureaplasma. Então, para esses 9 micro-organismos, a gente ainda pode fazer a identificação aí pelo primer específico. Não pega Em relação a HPV e não pega tricomoníase, né? HPV, ainda não. Até o final do ano a gente vai lançar. Tricomoníase também. Olha, acho que até o final, talvez, do mês. Mas garanto que até o final do ano a gente vai botar o Trichomonas vaginalis ali também, que é um parasito, né? Aí a gente sai um pouco, então a gente vai detectar bactérias, fungos e parasita, né? Que o Trichomonas é um protozoário. Em relação às ISTs, o que a gente recomenda o uso do Biofilme para fazer um rastreio? Se eu quero fazer um rastreio, se eu tenho alguma bactéria IST ali, ele é interessante. Mas aí a gente não indica para fazer diagnóstico, porque a sensibilidade do exame de microbiota é um pouquinho menor do que um exame de PCR, PCR em tempo real, que a gente tem nos painéis ali. Mas a gente fez até uma comparação, né, de análise da microbiota, comparando ele com um exame comercial, né, de PCR em tempo real. E só para vocês
né, deixar aqui bem claro que a gente tem sensibilidade de 80% e especificidade de 99%, tá? Em comparação aos dois testes. Então, é um pouquinho menor, mas é uma ótima sensibilidade, é uma ótima especificidade também, tá? Então, para rastreio de IST, funciona bem legal. Ai, eu não posso fazer assim que aparece os novos negócios do iPhone. Mas eram essas perguntas. Acho que a gente já completou 1 hora aí. Eu não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que vai mais um pouquinho de 1 hora. Se Acho que passa. passa, né? Se tem mais alguma dúvida aqui, eu acho que não, Eu tenho uma né? pessoa perguntando sobre a autocoleta. Da autocoleta é bem tranquilo, gente. A gente fez toda a caracterização da nossa população de referência com autocoleta. Então, é super seguro fazer autocoleta, tá? Então, podem ficar tranquilas aí. É só seguir realmente o passo a passo, não contaminar a sua amostra, que é muito importante, né? Ter esses cuidados. Fora do Brasil, a autocoleta de preventivo, de genotipagem de HPV é muito disseminada. Uhum. A paciente, ou ela coleta em casa, ou ela coleta no próprio consultório e entrega ali. Não, e o quão importante a gente, né, logo, o ano que vem a gente já lança aí do HPV, o quão importante é ter essa autocoleta para HPV, né? Imagine o quanto que a gente pode ajudar essas mulheres que não vão, às vezes, no ginecologista ou pedem aí esse exame por um tabu ou por não querer ter vergonha, né? Ou não ter o acesso aí aos médicos, então ter disponibilidade desse exame aí também acho que vai ser muito legal. Eu ia falar sobre a pré-coleta, tá? A gente não recomenda que só faça a coleta no período menstrual, porque a microbiota já nesse período menstrual ela já altera um pouco, né? Porque tem a presença ali do sangue que altera o pH, então a gente não vai ter uma fotografia exata ali dessa microbiota. Também não fazer ducha íntima antes ali, porque isso a gente já está mais do que confirmado, gente. Ducha íntima acaba com a microbiota, né? Então, a gente não recomenda. E também não fazer uso de pomadas ali 48 horas antes da coleta. Que aí E nem tem relação sexual. E nem tem relação sexual, exatamente. Bom, deixa eu ver. Quem colocou deveria ter em todos os consultórios e laboratórios esse exame. A gente está tentando. Se tiver alguém aqui que não conhece ou que tem um ginecologista que ainda não conhece o exame, entre em contato, manda aí um direct que a gente conversa com o médico, apresenta, porque realmente, né, a gente está querendo aí expandir, mas a gente está indo passo a passo, né? Então, vocês podem ir nos avisando aí. Tô dando uma passadinha aqui nas perguntas, se tinha mais alguma coisa. Mas a gente tá olhando também esse exame avalia a secreção. É o que mais a gente é recomendado. O objetivo esse dele. exame. O objetivo do exame é exatamente isso: avaliar a secreção para ver quem que está causando essa secreção, né? E além disso, né? Mais do que isso, né? A gente mostrou ali um pouquinho do laudo, tanto de parâmetros que a gente consegue identificar. Gente, teve bastante gente que entrou aqui. Deixa eu ter uma pergunta aqui. É fácil encontrar laboratórios com esse exame? Então, a gente tem laboratórios parceiros que atendem também, que utilizam o nosso exame. Mas aqui a gente é um laboratório, então vocês podem também entrar em contato e fazer a solicitação do exame por aqui, tá? É importante isso também. Para fazer o exame, não é necessário uma prescrição médica. Então, qualquer pessoa pode ir lá no nosso site fazer a compra. Mas, como vocês viram, o exame é completamente difícil de interpretar.
Então, você pode sim adquirir ele sem a prescrição médica, mas a gente recomenda fortemente que ele seja interpretado por um especialista, por um médico ginecologista, Quando tá? eu consegui o desconto para as minhas pacientes, eu falei, Laís, eu queria também para seguidoras. E depois a gente entrou num problema aqui. Aham. Tá, a seguidora vai fazer, mas ela não é minha paciente, porque eu queria que ela tivesse esse desconto de 30% também, né? Mas ela não é minha paciente. E aí, quem vai interpretar esse exame para ela depois? Porque se não Exato. tiver uma pessoa para interpretar, ela vai jogar dinheiro fora. E é isso é a nossa preocupação também, gente. Sempre tem que procurar um médico aí que ajude nessa interpretação. Vi aqui também, tá perguntando o preço. E aí eu já vou emendar aqui com um aviso importante que eu ia dar, que na sexta-feira, dia 24, a gente vai fazer Black Friday, tá? Então, nosso site vai estar com 20% de desconto em todos os exames de microbiota vaginal. O preço no site é R$ 1.000, então vai ter aí o desconto de 20%. E para os nossos médicos parceiros, alguns têm os cupons, que nem a doutora Carol tem o cupom de seguidora também. E aí essa porcentagem é cumulativa. Por exemplo, das seguidoras da Carol tem 30%. Então, no final, você vai ganhar um desconto aí de 44%. Então, vai sair bem em conta esse exame. Metade Então, do não preço. percam O exame de R$ 1.000 vai fica sair por menos de 600. 600. É. Aham, Ainda tem 620 aí. um descontinho no Pix, E né? Ainda tem 5% tem no Pix. 5% de desconto no Pix. Na Então, metade do preço. aproveitem. Agora é a hora de pedir aí o exame. Então, sexta-feira só é válido, a gente só deixou Terça-feira. no dia Só um dia 24. Ontem eu atendi uma paciente que eu falei com ela, falei, olha, sexta-feira vai entrar Black Friday. Aí não dá Aham. para esperar, Carol. Eu falei, você tá 2 anos com isso. Sim. 5 dias não vão fazer diferença, a gente espera um pouquinho Não. mais. Sim. E aproveita então aí essa oportunidade, façam um exame ou comprem, deixa ali, né? Falar agora eu não estou precisando, mas é porque realmente um super desconto. E aproveitem. Outro recadinho importante é que semana que vem a gente vai fazer o lançamento de novas linhas do Probiome. Então também fiquem atentos aí que vai vir novidade para a linha de microbiota intestinal. Gente, a gente anotou aqui todas as dúvidas também, e a gente vai respondendo ali no direct de vocês. E eu queria agradecer muito, acho que foi um bate-papo super legal, doutora Carol, que bom que a gente aí estreitou relações também. As suas seguidoras são super, né, Elas querem engajadas com ajudar. a gente, e até por isso que eu falei, nossa, eu acho que é muito válido a gente trazer essa live de explicação mesmo, né, do que é, porque realmente elas têm muita dúvida, né, então, né, explicar realmente o que é o exame, para que serve, se é para ela, indicado para elas ou não. Então, a gente tirou esse tempinho especial também para suas seguidoras para dar esse cunho mais educativo também, né? Então é isso, muito obrigada. Um beijo, boa noite. Boa noite, espero que a gente faça aí Obrigada pelo outros convite, encontros. Laís. Tamo juntas. Um beijo, Tá gente. bom. Um Tchau. beijo, boa noite.